Olá, bem-vindos ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, ontem não foi possível gravar os vídeos assim, nem do pós-jogo do Palmeiras e do Chelsea, nem dos jogos de ontem, né, que rolaram, as quartas de finais, os jogos de quartas de finais de ontem. Então, vamos fazer um vídeo sobre tudo isso, começando pelo jogo do Chelsea contra o Palmeiras. Cara, vamos lá. O Palmeiras não conseguiu a classificação, né? Parou no Chelsea, 2-1. O Palmeiras, assim, eu acho que assim, o Palmeiras já entrou meio que prejudicado, assim, pelos desfalques. Uma coisa, cara, é o Palmeiras enfrentar o Chelsea com uma defesa com Giai, Gomes, Murilo e Piquerez. É uma outra defesa, né? Outra coisa é você enfrentar o Chelsea com uma defesa reserva, né? Com Giai, Bruno Fux, Maicon e Vanderlan. O Palmeiras tentou, os jogadores que estavam em campo tentaram, se esforçaram e tal, mas assim, o fato é que o Palmeiras, o primeiro tempo foi muito ruim do Palmeiras. O Chelsea fez 1-0, né? Logo perto ali do início do jogo. E assim, cara, eu acho que o segundo tempo o Palmeiras tentou ali jogar, tentou ver ali, equilibrar as coisas, mas tava difícil pro Palmeiras. Tava difícil pro Palmeiras. O primeiro gol do Chelsea sai aos 18 com o Palmer. O Palmeiras tenta ir pro ataque, mas ainda meio desordenado, meio descoordenado. Volta pro segundo tempo, o time acho que dá uma reagida, uma melhorada, tenta ali encaixar o Estevão. Faz um golaço, né? Faz um golaço ali perto dos 10 minutos, aos 8 minutos do segundo tempo. Golaço, golaço. Teve gente que falou que o Robert Sanches falhou, né? Teve gente que falou que o Estevão tentou cruzar a bola. Isso pô, ele fez um golaço, cara. Fez um golaço, mostrou realmente que o Estevão tem qualidade, é um jogador a ser trabalhado, é um jogador diferente. Mas aí, né, e o Palmeiras eu acho que assim, depois do gol, ele teve oportunidades, tanto de ganhar o jogo, como de perder também. E eu acho que o Palmeiras podia ter ganho o jogo. E tanto que o Abel, ele faz uma alteração para ganhar o jogo. Ele coloca o Paulinho no segundo tempo. E a alteração, a entrada do Paulinho ali nos 15 minutos finais ali do segundo tempo foi para ganhar o jogo. O Abel não queria saber de prorrogação, não. Ele tentou ganhar o jogo. O Palmeiras eu acho que... Mas aí o Palmeiras eu acho que não conseguiu agredir tanto o Chelsea. Teve uma oportunidade ali com o Paulinho ali, mas não conseguiu dar susto ali no Chelsea, no Sanches. E aí veio o gol derradeiro, né? Ali perto ali do final, que foi um chute do Malo Gusto, né? O lateral francês. A bola desvia no Giai. Acho que ele desvia no Giai, no Bruno Fux e meio que engana o Everton, né? O Everton ele podia ter reagido no lance, ele podia ter talvez ter uma reação ali, um reflexo rápido e conseguir pegar a bola e evitar o gol. Eu acho que podia. Mas, cara, assim, colocar toda a culpa no Everton, né? Essa coisa de procurar um vilão, né? A gente sempre quando tem uma eliminação, no Brasil, a gente procura vilões, né? E aí eu tô vendo, né, muita gente, alguns culpando o Everton, outros culpando a defesa, o Giai, o Giai, o Fux. Tem muita gente batendo no Estevão, falando que o Estevão não tava afim, não quis, não tava tão afim de jogo, ele tava ali jogando, fez o gol, mas tava ali jogando mais ou menos, falando que ele queria ficar bem com o time do Chelsea, o futuro time dele. Eu acho que não é por aí, cara. Acho que não é por aí. O Palmeiras, eu acho que os desfalques atrapalharam muito o Palmeiras. O Palmeiras fez o que pôde. E uma coisa que eu até vi no jogo do Flamengo e acho que eu falo no jogo do Palmeiras, né? Falta um pouco de elenco para enfrentar esses times da Europa, alguns times da Europa. O jogo do Flamengo, por exemplo, contra o Bayern,
você, por exemplo, o Flamengo precisando empatar o jogo, e aí você vê quem entrou ali para tentar ajudar, né? O Ayrton Lucas, o De La Cruz, o Alacian. O De La Cruz ali tudo bem. O Ayrton Lucas um lateral que apoia mais, e o Alacian uma promessa. O Pedro nem entrou. Quer dizer, faltou banco ao Flamengo naquele jogo do Bayern também, como também faltou banco ao Palmeiras nesse jogo. Uma coisa é você colocar o Luigi para ganhar, para conseguir um resultado contra o Botafogo, né, nos oitavas de final. Outra coisa é você tentar colocar o que você tem no banco de reservas, o Luigi, os jogadores que entraram depois, para você virar um jogo contra o Chelsea, que é uma equipe europeia, é uma equipe de um segundo escalão, é uma equipe que está um degrau abaixo de Real, de PSG, de Bayern, mas é uma equipe europeia que sabe jogar bola, que os caras eles não são idiotas, eles vieram, e acho que eles vieram vacinados também contra depois do que aconteceu depois da derrota para o Flamengo. Uma coisa importante também, o Chelsea, falando do Chelsea, cara, o Chelsea, o melhor volante do Chelsea, assim, o melhor jogador do Palmeiras, o cara que ajudou bastante o Palmeiras do lado do Chelsea foi o Delap, né, o Dilap, o centroavante. Esse cara, pelo amor de Deus, esse cara tava doido pra ser suspenso, expulso, tanto que ele não vai jogar o próximo jogo. E muita gente falando do Cucurella, né, que o Cucurella é desleal. Eu acho que não. O Cucurella o cara, ele faz, o jogo dele é assim. Ele tentou ali intimidar um pouco o Estevão ali, mas ele é um cara que ele tenta fazer a função dele, ele joga desse jeito, mas eu não achei o Cucurella desleal não, cara. Eu não achei ele maldoso com os lances, não. Eu acho que ele joga duro, ele joga daquele jeito mesmo. Ele vai jogar assim contra o Fluminense. Se o Chelsea for pra final, ele vai jogar assim contra Real ou PSG. Mas enfim, fim do sonho. O Palmeiras eliminado nas quartas de final. É lógico que o torcedor ele vai ficar muito chateado, né, com a eliminação. Tem aquela coisa da zoeira, né, dos rivais e tal. Mas, cara, acho que a gente sabia o quanto que era difícil para qualquer time brasileiro. Acho que o Palmeiras fez uma coisa legal. O Palmeiras talvez teve momentos que deu para nesse Mundial que assim dava para fazer mais. Dava para fazer mais, dava para jogar, dava para buscar melhor a vitória, mais a vitória, jogar, se apresentar melhor, mas realmente faltou um pouco, algo a mais ao Palmeiras nesse campeonato, nessa Copa do Mundo de Clubes. Agora o Palmeiras eliminado, ele volta ao Brasil, o Palmeiras tem o Brasileirão, a temporada segue no Brasil, o primeiro jogo de cara é um clássico, né? Palmeiras e Santos. Vamos ver o que vai acontecer. O Estevão vai pro Chelsea. E vamos ver o que vai acontecer com os demais jogadores, né? Agora a expectativa para ver o que acontece com o Richard Rios. O Richard Rios despertou interesse do Porto, despertou interesse da Inter de Milão nesse Mundial. Vamos ver o que vai acontecer com alguns jogadores aí do Palmeiras pós Copa do Mundo de Clubes. Bem, partindo para ontem, né? Nós tivemos talvez o melhor jogo, o jogo que gerava mais expectativa, né? Porque reunia dois favoritos, né? Reunia o Bayern e o PSG. E foi um jogo muito legal. Foi um jogo muito legal, assim, muito técnico, muito equilibrado. Entregou realmente o que a gente esperava. No primeiro tempo, Donnarumma fazendo boas defesas, o Neuer fazendo grandes defesas também. Foi muito legal de ver o duelo entre PSG e Bayern. Agora, nós tivemos uma situação chata, né, no jogo, que foi a perda aí a fatalidade que aconteceu com o Musiala, né? O Musiala, infelizmente, ele se machuca gravemente. Assim, na hora eu fiquei meio como o Everaldo, assim, na transmissão, né? Ele olhou e a gente não tinha visto direito o lance. Depois, quando passou o replay, a gente meio que teve um choque, né? Porque realmente foi uma entrada dura, uma entrada difícil, assim. Eu acho que o Donnarumma não teve intenção. Cara, o goleiro nunca tem intenção de fazer um negócio desse, de quebrar o companheiro de profissão. Mas assim, o fato é que, infelizmente, ele acabou prendendo a perna do Musiala, né?
E aí acabou acontecendo aquela fatalidade do pênalti, perdão, da contusão do Musiala. Só que teve um detalhe, né? Um detalhe que foi levantado até pelo Vitor Sérgio Rodrigues no Twitter, nas redes sociais, no Instagram, que é o seguinte: teria de ser marcado pênalti, né, para o Bayern, né, porque foi um lance, querendo ou não, com intenção ou não, foi um lance, foi uma falta, então foi um pênalti, foi pênalti do Donnarumma para cima do Musiala. E o que acontece é o seguinte, o lance acontece é, no último minuto do primeiro tempo e o árbitro ele apita o final do primeiro tempo, ele nem vê ali, nem vai ver o Musiala e ele já apita o final do primeiro tempo. Isso meio que prejudicou o Bayern, porque talvez, se fosse cumprida a regra, talvez o VAR chamaria o árbitro e o árbitro ia rever o lance. Ele ia marcar pênalti a favor do Bayern e talvez até expulsaria o Donnarumma, né? Então acabou que o Bayern até pode se sentir um pouco prejudicado por esse lance, mas aí, na hora, cara, eu fiquei pensando muito no Musiala, né? E o Musiala, pô, um baita talento, uma lesão muito séria, ele quebrou a fíbula e também rompeu os ligamentos, vai ficar ali, perdeu a temporada, perdeu metade da temporada, ele não joga mais esse ano, ele não joga mais até o final do ano, ele vai ter um período aí de 6 meses, 7 meses para recuperar. E aí é muito, muito triste porque o Musiala, inclusive, no Bayern, agora ele ia assumir a camisa 10, né? O Sané tá indo embora pro Galatasaray e ele ia assumir a camisa 10 do Bayern. E aí ele vai ficar 6, 7, 8 meses parado diante dessa contusão. Uma pena. E aí tem todo aquela coisa de, pô, como é que será que o Musiala vai voltar, né? É uma lesão muito séria, né? O Musiala é novo, né? Mas nunca é sempre muito, muito ruim uma contusão dessa. Uma contusão como essa que acaba atrapalhando a continuidade do jogador. No segundo tempo, indo para o segundo tempo, né, as duas equipes tentando, buscando o resultado. O PSG, eu achei o PSG sempre melhor no jogo. O Bayern tentava ali alguma coisa, mas sei lá, faltava alguma coisa pro Bayern. O gol do PSG sai ali aos 33 do segundo tempo, né, o gol do Doué, do Desiré Doué. E aí, né, sai o primeiro gol, o Bayern vai para uma pressão, tentando o empate. Tem um pênalti marcado, né, a seu favor no final do jogo, mas depois o VAR checa e não houve pênalti. O Miller ele cabeceia a bola, inclusive o Miller dá para ver no replay que o Miller ele toca com a mão na bola, né, no lance. Então o pênalti é devidamente devidamente anulado. Detalhe é que o PSG teve dois jogadores expulsos, né? Teve o Pacho o Pacho foi expulso perto ali do final do jogo, faltando pouco mais de 9 minutos. E ainda teve uma expulsão do Lucas Hernandes no final, por uma cotovelada ali no jogador do Bayern. E aí quando, porra, faltando pouco tempo, é verdade, mas assim, com um a menos, né? Todo mundo imaginava que o Bayern ia tentar, né? O Bayern ia conseguir, o PSG ia ficar lá atrás, mas aí numa jogada ali individual do Hakimi, o Hakimi passa por três jogadores do Bayern, faz um toque ali pro Dembélé, o Dembélé faz o segundo gol e ele garante a classificação do PSG para a ida do PSG à semifinal. Uma vitória incrível, uma vitória de um time que quer ser campeão, na minha visão. Então o PSG, campeão da Champions, ainda segue na competição e ainda pode ser que o PSG, o campeão da Champions, seja o campeão mundial, aí, o campeão do mundo. Vai ter um confronto agora contra o melhor time do mundo, assim, para muitos, assim, né? Que é difícil falar de melhor time do mundo, né? Essa coisa, melhor time do mundo, mas é sempre o Real Madrid é sempre considerado o time, né? O time,
o sempre temido, sempre todo poderoso Real Madrid. O Real Madrid depois teve o seu jogo às 5 da tarde contra o Borussia Dortmund. O Real Madrid, cara, vou falar o seguinte, que o Real Madrid ele fez o resultado no primeiro tempo, né, abriu 2-0 com os gols aí dos Garcia, né, o Gonçalo Garcia e o Fran Garcia, aos 10 e aos 20 minutos do primeiro tempo. Esse Gonçalo Garcia tá jogando muito, é uma revelação, é um nome a se destacar nesse campeonato mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes, e é um nome, inclusive, que atrapalha muito a vida do Endrick. O surgimento do Gonçalo Garcia vai atrapalhar demais a vida do Endrick no Real Madrid. Tanto que a torcida do Real Madrid tá gostando dele, já virou meio que um xodó da torcida, e aí o Endrick vai ter problemas aí, pode ter problemas aí no Real Madrid para ter uma sequência de jogos aí no Real Madrid. Mas aí o Real Madrid, você já vê ali o trabalho do Xabi Alonso dando frutos, né? O Borussia, cara, eu sempre achei que o Borussia jogou essa Copa do Mundo de Clubes de má vontade, eles não queriam estar aqui, e assim, deu pra ver no segundo tempo que faltava condição física ao Borussia. O Borussia Dortmund realmente não estava conseguindo, não tinha físico para enfrentar o Real Madrid. E aí, assim, quando o jogo parecia decidido, do nada acontece um negócio inacreditável, né? Aos 47 sai o gol do Borussia, o primeiro gol do Bayern, né? Do Maximilian Bayern. 2-1. Aí você imagina que o Borussia vai tentar alguma coisa ali, uma pressão, e aí sai um golaço do Mbappé, um gol de voleio. E esse gol salvou o Real Madrid, porque em seguida saiu um pênalti do Guirassy, o centroavante de Guiné. O Guirassy bate o pênalti, faz 3-2, e um minuto depois o Borussia vai para uma nova pressão, e aí o Sabitzer chuta no gol e o Courtois faz uma defesaça. Então, cara, nós poderíamos ter sim tido uma prorrogação. Era para ter tido, talvez teríamos tido uma prorrogação se não fosse o gol do Mbappé. Se não fosse o gol do Mbappé. E vou te falar, se não fosse o gol do Mbappé, talvez, e se não fosse o gol do Mbappé e o Courtois, poderíamos ter tido até uma eliminação, porque o Borussia teria empatado com o Guirassy e depois o Courtois fez a defesa. Então, assim, o final do jogo acabou sendo meio animado. O Real Madrid classificado, está na semifinal, vai pegar o PSG, é o grande jogo da semifinal, né? Vamos ver o que vai acontecer se o PSG, campeão da Champions, é engraçado, né? O PSG, atual campeão da Champions, contra o Real Madrid, maior campeão da Champions, vai ser o jogo na semifinal. Esse jogo acontece na quarta-feira. E a outra semifinal, então, teremos, vocês estão vendo aqui, Chelsea Fluminense, na terça-feira. Os dois jogos acontecem em Nova York, em Nova Jersey, na verdade, no MetLife Stadium, e vamos acompanhar essas semifinais, vamos ver quais serão os dois times que vão fazer a primeira final dessa Copa do Mundo de Clubes, nesse formato de 32 times. Lembrando, não existe decisão de terceiro lugar. Não existe decisão de terceiro lugar, então não vai, para os perdedores, não vai haver um troféu aí de consolação, uma disputa de terceiro lugar. É apenas a final. É isso, esse foi o resumão aí. Vamos aguardar os jogos aí terça e quarta e vamos acompanhar aí esses dois jogos, essas duas semifinais aí que vão decidir tudo aí nessa semana. É isso, fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe e até a próxima.